Eu vejo assim, ó, quando a gente fala estruturar processo e mapear processo, acho que a primeira armadilha é que é a questão da unidade de pensamento. Se não tiver unidade de pensamento, quando você faz uma virada de chave igual a gente está propondo, né, para um mercado que é imaturo e precisa estar encorpando, então a gente vai propor uma virada de chave. É uma virada de chave que precisa cutucar algumas cicatrizes, vai invariavelmente cutucar algumas cicatrizes da empresa, e isso faz parte. Cauterizar essas cicatrizes faz parte de um processo de crescimento. Então, se você não tiver unidade de pensamento com o teu sócio ou com áreas dentro da empresa, isso, uma hora ou outra, vai incomodar. Um exemplo prático de unidade de pensamento em relação ao processo comercial, por exemplo. Eu tenho um processo já robusto, comercial, e eu sinto que eu estou perdendo muito tempo, eu estou dando uma atenção muito grande sem antes qualificar se esse cliente ele é interessante ou não, ele está mais aquecido ou não. Eu quero separar o joio do trigo, eu quero dar a devida atenção para um cara que está mais aquecido. Então, provavelmente você vai precisar de um processo de pré-proposta ou uma simulação ou algo mais automatizado na primeira parte do teu funil. Então, se você tiver uma unidade de pensamento, sim, nós precisamos disso, legal. Agora, se uma ala da empresa fala, eu preciso de um processo mais automatizado, a outra ala da empresa fala assim, não, energia solar é muito complexo e eu preciso ser um artesão de proposta para 100% das minhas propostas. Então você tem caminhos e mindsets totalmente diferentes dentro da mesma empresa. Isso é comum a gente ver em empresas diferentes. Eu tenho um determinado cliente aqui que é um cara favorável à modernidade e a algumas automações. Eu tenho outro cara aqui que já é um cara mais tradicional. São dois caras diferentes, eles concorrem entre si. Agora, quando eu tenho essa concorrência dentro do mesmo departamento comercial, às vezes, ou dentro da mesma empresa, uma ala mais técnica da empresa, o engenheiro fundador, que é um caminho, o outro sócio dele, o diretor comercial, é um outro caminho, aí eu tenho um choque. Não precisa necessariamente concordar com tudo, mas pelo menos concordar que precisam validar. Né? Se um está mais convicto, o outro está menos convicto, mas ambos concordam que precisamos validar, é um ótimo caminho. Né? A próxima dica que a gente pode dar para esse mercado é, cara, você precisa ter o teu processo desenhado em algum lugar. Em algum lugar, nem que seja no guardanapo do bar, que você foi tomar uma cerveja com teu sócio e vocês desenharam esse processo no guardanapo. Esse processo nasceu do guardanapo e você tirou uma foto e o processo da empresa nasceu aí. Beleza. Não precisa ser necessariamente no micro detalhe, mas ele tem que ter um processo, no mínimo, um processo macro, minimamente desenhado. Ele não precisa ser um processo de ponta a ponta. Ele pode começar pelo menos na parte comercial. Então, a primeira engrenagem, que é a engrenagem do comercial, eu vejo que em ordem de importância é a primeira que tem que ser, vou sentar, vou desenhar o meu processo comercial, vou entender qual que é o melhor caminho. Já tem um processo, esse processo está otimizado? Esse é um ponto também. Não tem processo. Cada um faz de um jeito, então vamos ter. Essa parte de desenho desse processo de marketing e vendas, eu acho que é um outro também um ponto fundamental. Assim. Agora, claro, dependendo da complexidade e tamanho da operação, pode chegar um momento que ele vai precisar levantar a mão e falar, cara, preciso de ajuda aqui. Uma consultoria é super bem-vinda, né? Pode ser super bem-vinda também. Fala, preciso de ajuda. Cheguei até onde eu acho que eu consegui, estudei e tal, meti a mão, validei algumas coisas, agora eu preciso de um outsider, preciso de alguém que veja de fora e me aponte coisas que eu não estou vendo, porque o meu olhar está viciado. Eu sou um cara de dentro, eu tenho várias questões aqui, vários conflitos internos, tem certas coisas que eu não consigo ver. Eu preciso de alguém de fora para chegar e me apontar. E quando a gente fala de ferramenta, vou fazer uma virada de chave, vou fazer um onboarding de uma ferramenta, vou botar uma ferramenta a bordo da minha operação, vou mudar os meus processos, vou escorar os meus processos numa ferramenta. Isso também tem que ser dividido com toda a equipe, por menor que ela seja. Às vezes é uma equipe de 3 pessoas. Tem que dividir. Às vezes é aquela empresa até familiar, é o cara, a esposa dele faz toda a parte ADM financeiro e aí ele tem um parceiro vendedor, uma equipe de instalação terceira. Beleza, mas ele tem que dividir isso com os 2 ou 3 que ele tem para dividir. É uma ferramenta como a SafeLeads que ela foi pensada para
de uma forma mais 360, ela é uma ferramenta que vai envolver várias áreas da operação. Então tem determinadas áreas da ferramenta que o time dele, o vendedor dele, tem que saber melhor do que ele. Agora, como que isso vai acontecer se ele não puxar esse cara? Já no momento zero, na reunião de boas-vindas. Às vezes o integrador ele entra num conceito de que ele vai fazer o onboarding, vai saber tudo, vai customizar tudo e depois ele vai passar para o cara só as partes que é de cada um. A gente pode combinar isso na reunião de boas-vindas e eu falar pro empresário, olha, nessa reunião aqui tu traga o engenheiro, nessa reunião aqui tu traga o vendedor, nessa reunião aqui vem só você. A gente pode fazer isso antes, né? Mas isso tem que ser uma coisa já de largada. Fizemos uma risca no chão. Daqui para trás foi a empresa do passado. Daqui para frente é uma outra empresa, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai para o lugar aonde nós queremos estar, que é um lugar onde a empresa vai crescer, e a empresa crescendo, todo mundo cresce, todo mundo vai ter outras oportunidades. A meu ver, esse tem que ser o gatilho mental. Se o gatilho mental for o gatilho de estou com um processo ineficiente, opa, já estou, de certa forma, apontando o dedo para o vendedor. E a partir de agora eu vou botar uma ferramenta aqui, o cara já se sente tipo um Big Brother, você monitorado, e aí já há uma tendência o cara boicotar o processo, o vendedor boicotar o processo. O vendedor, se ele não tiver engajado, ele vai minar essa virada de chave que é tão necessária. Esse mercado ele vai passar por um processo de ser mais competitivo, já está passando. Você tem algumas capitais, você tem mais de 100 integradores disputando o mesmo mercado. Nesses lugares não tem mais espaço para alguém que não esteja preparado para fazer cada vez um processo melhor de crescimento mútuo para todo mundo, crescimento do vendedor, crescimento do autoconhecimento do seu processo, de usar ferramentas mais modernas. Então não é uma questão de se, é uma questão de quando, né? A Safe Leads ela é uma ferramenta que você consegue fazer essa divisão de responsabilidade nos 3 principais blocos que a gente entende hoje, que são os blocos de uma boa operação, de uma operação saudável dentro do mercado de energia solar. A área comercial, então aí, exemplos não faltam, mas eu entregar uma ferramenta para o vendedor para que ele tenha um processo mais mapeado, para que ele tenha a responsabilidade dele. Cara, a tua responsabilidade é cadastrar um lead, colocar as informações, colocar uma nota nesse lead para eu entender, para você entender depois se esse cara é quente, se é frio, o que foi a conversa com ele. Você vai mapear, para você não deixar esse cara para trás, você vai mapear esse caminho dele através de uma linhazinha do tempo visual até você levar ele para uma visita agendada. Agendou a visita, você vai criar um projeto já dentro da ferramenta. Então isso nós estamos falando da camada superficial vendedora, assim, a camada comercial. A camada de baixo, gestor. Então, eu tenho dashboard, eu tenho um dashboard por loja, eu tenho filtro para olhar por vendedor, eu consigo ver minha dash de vendas, eu consigo ver minha dash de comissões, enfim. Então eu tenho desde ferramentas mais simples como um filtrozinho, um filtro dentro de projeto, seleciono o vendedor, seleciono o período, já vou vendo a produtividade desse cara na semana, quantos leads, quantos projetos, quantas propostas, coisas bem simples e de uso assim rápido, desde relatórios mais complexos, uma espécie de BI, né, que a gente tem um gerador de relatórios que a gente tem, relatórios de pendência, relatórios de atraso. Então posso ir desde filtros mais simples até relatórios mais complexos, estou falando de gestão. E uma terceira camada, que é uma camada mais técnica. Então aí eu estou falando de perda por face de telhado, perda por tipo de telhado, perda por sombreamento, percentual de eficiência disso, daquilo, quantidade de módulos par, quantidade de módulo ímpar, arredondar a potência, descontar a disponibilidade, sim ou não. São todas configurações, índice de radiação solar. Então são todas variáveis técnicas que eu vou precisar de alguém técnico da minha operação ou de um parceiro meu, né, um parceiro terceirizado vai me ajudar aqui nisso como um parceiro meu, tal. Então são 3 camadas em 3 tipos de responsabilidades diferentes e aí a gente vai achar até camadas secundárias no meio dessas. Posso ter uma área de administrativo financeiro, posso ter uma área que está relacionada a compras, almoxarifado, compras, logística. São áreas aí que podem aparecer ou não são tão assim unanimidades,
mas em toda operação nossa, de todos os clientes nossos, eu vou ter uma camada comercial, uma camada de gestão e uma camada técnica. Nem que essas 3 camadas sejam feitas pela mesma pessoa, mas eu vou ter essas 3 camadas. E aí eu posso ter ou não camadas secundárias no meio aí. Então a gente divide a operação em etapas e divide as etapas em status. E aí cada status tem a sua função responsável. O vendedor, ele, via de regra, deveria ser pelo menos assim, ele é o ponto focal, né? Ele é o ponto de relacionamento com o cliente. Então mesmo depois de um processo que ele já fechou, já fechei, assinou o contrato, passei a bola para frente. Mas ele sempre vai ser o ponto de referência do cliente. Ô cara, e aí, como é que está o meu processo? E o financiamento já saiu? Oi, a homologação? Oi, quando que chega, quando que monta? O interessante é que a Safe Freeze ela foi pensada para o vendedor sempre poder consultar aonde que o projeto está. O projeto vai caminhando numa linha do tempo e a gente vai sempre mostrar onde esse projeto está. Mesmo que o vendedor não seja a função responsável daquele momento. E ele não sendo a função responsável, ele não pode mover o projeto, mas ele pode ver. Agora, olha tudo que a gente falou. O vendedor pode ver o projeto que anda num trilho, que é a linha do tempo de etapas e status, mas espera aí, eu preciso ter esse processo desenhado. Aí volta no que a gente falou lá do começo. Um dos pontos principais é desenhar esse processo. O processo tem que estar desenhado, mesmo que seja macro pedaços assim, mas precisa estar. Senão como é que o vendedor vai ver um projeto que está andando no fluxo se o fluxo não está desenhado? É uma receita aí, né? É um caminho. Conseguiu chegar numa unidade de pensamento. Temos um caminho comum. Desenhei um processo. Engajei o time. Dividi responsabilidade. Botei para rodar. Dei o play. Aí agora é acompanhar, né?